A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Lucas 17, verso 7. Amém? Vamos ficar de pé? Lucas 17, verso 7. Eu botei o nome do título da mensagem de O Servo Inútil. Esse é o título da mensagem. Diz assim, Lucas 17, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Lucas 17, 7, tá? Enquanto a gente está trazendo a mensagem para o seu coração. Lucas 17, verso 7 diz assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Verso 8: não é verdade que ao contrário lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Verso 10: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que eu lhes for ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu vou ler de novo. Lucas 17, do verso 7 ao verso 10. Dei o título da mensagem: O Servo Inútil. Diz assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que ao contrário lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Verso 10: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Pai, fala aos nossos corações, seja conosco na ministração da palavra, uma palavra, Senhor, de entendimento, de ensino, uma palavra, Senhor, que, Pai, muitas pessoas não pregam, muitos líderes não pregam, porque ficam às vezes, Senhor, constrangidos de que alguém na igreja possa ter algum tipo de situação que possa ficar incomodado, possa se sentir chateado, mas, Pai, é a Tua palavra. E sendo a Sua palavra, Senhor, o que nós queremos fazer é entregá-la, Pai. Entregá-la com aquilo que o Senhor coloca no coração do mensageiro, Pai. O mensageiro tem que entregar a Sua palavra e não responder a nenhum questionamento de nenhuma pessoa. Ele tem que entregar aquilo que Tu queres. Tu falas ao coração da pessoa, e a pessoa, Pai, ao ouvir a Tua voz, ao ouvir o que Tu tens a falar, ela então sim coloca, Senhor,
da tua vontade, para que a igreja possa ter crescimento e seja alimentada, Pai. É a oração que fazemos, agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Agradecemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Um dia, aproximadamente há 10 anos atrás, um homem de Deus, um ancião que, apesar do seu título eclesiástico, ele tem um grande título eclesiástico, a sua alta consideração por líderes e do meio evangélico, uma pessoa considerada, já um senhor, um ancião bem considerado, esse homem que tem livros, tem sermões que eu já ouvi, tanto e já li livros, já ouvi sermões que impactam a vida das pessoas. Uma pessoa que deve ser ouvida, deve ser admirada até pela sua coragem. Certa feita, eu ouvi esse homem sentado como aluno dele, num seminário, eu ouvi ele falar algo que me deixou bastante pensativo e bastante intrigado. Realmente o que ele falou naquela turma, nós éramos 45 pessoas em 2013, me impactou bastante. Aquele homem que hoje ainda está vivo, está com seus avançados 85 anos, ele disse o seguinte para um colega que estava o elogiando, e ao fim, ao perguntar como ele havia chegado até aquele estágio em sua vida espiritual, ele queria saber o que ele tinha feito na vida dele, se ele tinha feito algo diferente na vida dele, porque ele é um homem considerado, ele é um homem que tem livro, que tem sermão, um homem de grande impacto, é chamado para congresso. Então aquele aluno, aquele meu colega, ele exalta o nome daquele professor durante a aula e faz uma pergunta, depois de elogiá-lo, ele faz uma pergunta: como é que aquele homem tinha chegado naquele estágio da vida dele? Hoje ele está com 85, ele tinha 76 naquela época, também já era um ancião e continua sendo um homem de Deus, um homem que ainda traz muito impacto. Eu vou aqui me furtar, não dizer o nome dele, mas aquele homem, ele falou depois algo que me intrigou. Ele falou que não era para tanto aqueles elogios, ele falou que aqueles elogios que eram lançados sobre a vida dele não eram para tanta coisa, e que ele se considerava apenas uma pessoa, e ele colocou isso, ele falou: eu me considero apenas um candidato. E a turma ficou totalmente em silêncio, a turma já estava em silêncio, querendo ouvir a resposta dele, e a resposta dele foi: olha, eu sou apenas um candidato. E ele ficou mudo, calado. Então, obrigado, aquele meu colega perguntou a ele: mas candidato de quê? De que o senhor é candidato? E ele, no alto da sua sabedoria, falou algo que eu guardo no meu coração até hoje. Ele falou: eu sou candidato a servo inútil. Ele não se considerou nem um servo inútil, ele se considerou um candidato a servo inútil. Pois bem, Jesus, no texto central que a gente leu, ele conta uma parábola. A parábola do fazendeiro e do servo. Ele tinha um propósito com isso. Ele estava junto com seus discípulos. E qual era o propósito dele? Era de demonstrar a atitude correta e a verdadeira intenção de coração que aqueles seus seguidores deviam ter ao realizar as tarefas para as quais elas foram designadas. Então Jesus conta essa parábola com esse propósito, a demonstrar corretamente para aqueles que estavam seguindo ele a verdadeira intenção que havia no coração deles, que deveriam ter de realizar as tarefas para as quais Jesus havia designado cada um deles. Então, nessa parábola, Jesus fala de um fazendeiro que possuía uma pequena fazenda. E a gente fica muito tranquilo, parece ser muito claro que essa fazenda era pequena, porque parece que ele só tinha esse servo, ele só possuía esse servo, ele não tinha mais nenhum outro servo. Essa parábola que a gente leu, ela mostra o relacionamento muito frio, muito impessoal, tão comum no primeiro século, entre o patrão e o empregado, ou para quem preferir, entre o dono e o escravo, que era assim que eles eram, a relação que havia entre eles, o vínculo que havia entre eles. Após o servo ter trabalhado no campo, cuidando do gado,
fazendeiro, então, ele ordena ao servo que ele sirva. E somente depois do fazendeiro se alimentar, o servo, então, poderia se alimentar. Essa é a parábola que a gente deu. E isso não foi dado como uma opção, como uma condição. Isso não foi dado optativamente para aquele servo. Foi dada uma ordem para o servo, que sabia que devia cumprir simplesmente por si o seu papel. Então o servo, ele sabia qual era o seu papel. O dono lhe ordenou, mesmo sabendo que ele havia cuidado do gado, mesmo sabendo que ele tinha arado a terra, mesmo sabendo que ele estava possivelmente muito cansado, ele ordena: olha, você vai fazer uma comida para mim. E depois que ele acabar essa comida, aí sim você pode comer. E o servo ele não podia falar nada. O servo não podia expressar nada. O papel do servo era servir. Por ter realizado tais tarefas, o servo também não deveria esperar nenhum tipo de elogio, porque ele não fez mais nada do que era esperado por ele. Ele não fez mais nada do que era a obrigação dele, servir o seu Senhor. Então não há elogio para a gente servir o nosso Senhor. O principal ensino dessa parábola está na frase de Jesus: quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Está aí a chave do ensino dessa parábola. E eu vou repetir: quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus ensina aos seus seguidores o que realmente significa ser servo. Tem gente que fala que é servo de Cristo, que é servo do Senhor, mas não anda conforme o servo, não tem atitudes conforme o servo deveria ter, não pratica aquilo que o servo faz. O que o servo faz? Ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Ele não discute com o Senhor, ele não tem nenhum tipo de atrito com o seu Senhor, ele não debocha do seu Senhor, ele simplesmente fala aquilo, ele faz aquilo que o Senhor manda que ele faça. E o Senhor aqui, veja bem, o Senhor aqui, Jesus está falando dele, está falando de Deus, não está falando de Bíblia, de Evangelho, nada disso. Mas isso a gente leva para a nossa vida também. A gente leva não só para a nossa vida ministerial, dentro da igreja, como para a nossa vida também aí fora, nosso patrão. A gente também tem que, se a gente é patrão, se a gente é empregado, a gente tem que fazer aquilo que o patrão manda. Ou se não, se o patrão faz, o senhor faz, simplesmente o que o patrão vai fazer, nós não temos o seu empregatício. Então essa parábola aí, ela serve para a nossa vida como um todo. Ele ensina, ele está ensinando para os seus seguidores o que realmente é ser servo. Se a gente entender que não há favor a executar aquilo que foi ordenado pelo seu Senhor, então a gente entende que a gente faz a nossa obrigação como servo. E esse é um grande ensino. Se a gente tiver esse entendimento de que a gente vai fazer tudo que foi ordenado pelo Senhor, então a gente não está fazendo nada além do que a nossa obrigação como servo. Se a gente entender que nessa parábola de Jesus, a ordem do fazendeiro possa ter causado até insatisfação ao servo, que após cuidar da terra, ainda precisou servir o Senhor antes que ele mesmo pudesse se alimentar, a gente também deve entender que no reino de Deus as coisas são diferentes, pois seus verdadeiros servos, aqueles que de fato sabem o verdadeiro significado de servir, não realizando suas tarefas como tipo de obrigação, antes farão de bom grado, com alegria no coração, e terão gratidão por estarem servindo o seu Senhor. Esse é o coração que deve ser o coração do servo. A gente vive hoje em um mundo muito diferente do daquela época dessa parábola. Em nossa era, as convenções da lei do trabalho, os acordos sindicais, eles garantem amplos direitos ao trabalhador. Mas não era assim na Palestina, lá no século I. Não era assim como Jesus fala sobre essa parábola. Quando a gente compara o mundo do nosso tempo com o mundo do tempo dessa parábola, a relação entre
merecia até mais. Seria digno de recompensa e de muito reconhecimento. Mas nos dias de Cristo, a relação de trabalho, ela não era assim. Não havia essa relação de trabalho. E para a gente compreender essa parábola com exatidão, a gente precisa ter em mente que Jesus, ele está construindo uma história sobre os padrões do comportamento da sua própria época. Ele não está falando, lá no século XXI, vai haver isso. Não, ele está construindo uma parábola. Está construindo essa parábola, essa história, sobre os padrões do comportamento da época dele. Porque assim haveria um melhor entendimento até daqueles seus seguidores. Os padrões sociais aludidos na parábola, em seu próprio tempo, não eram bem aceitos. Eram praticados em toda a relação patronal do Oriente Médio da Antiguidade. Então as pessoas elas aceitavam aquele tipo de situação. Não tinha nada, era uma normalidade. Aquele tipo de prática era normal. Não tinha problema nenhum. Se a gente pegar e avançar aí alguns versículos, a gente vai ver que depois da parábola do fazendeiro do servo, a gente vai encontrar a história de 10 leprosos. E esses 10 leprosos, eles foram curados por Jesus. Jesus então ordena então a esses 10 leprosos que eles fossem se mostrar aos sacerdotes. Enquanto isso, eles foram purificados. Obviamente os 10 rapidamente, eles foram cumprir a ordem. Porque a restauração da comunhão social e religiosa daqueles homens dependia disso. Deles estarem à frente do sacerdote e falarem: olha, a gente está curado. E o sacerdote olhar para eles, verificar, examinar e falar: vocês estão curados, agora vocês podem voltar para o meio social, para o meio religioso. Depois de tudo isso, só um dos 10 leprosos, em alta voz, louvando a Deus, voltou correndo para Jesus para agradecer a ele. Só um dos 10. 10 leprosos foram curados, mas apenas um para agradecer. Esse leproso, ele fez mais do que ele foi ordenado a fazer. Jesus falou para ele: os 10, vai lá, encontre o sacerdote, fale com ele, mostre que vocês estão curados, voltem para o seu social. Foi a ordem que foi dada por Deus. Mas aquele leproso, ele fez muito mais, ele foi além da ordem que Jesus deu para ele. Ele volta para agradecer Jesus. Ele fez muito mais do que ele foi ordenado. Ele é diferente do servo que apenas cumpre a sua obrigação. Pois a gratidão a Deus foi o que realmente fundamentou a sua atitude. A gratidão que ele tinha a Deus foi aquilo que fundamentou a vida dele, a atitude que ele teve. Então a parábola do servo inútil, ela tem uma poderosa mensagem no dia de hoje. É poderosa essa mensagem dessa parábola do servo inútil. Então, quando eu me debrucei nesses escritos, eu me fiz 3 perguntas que eu quero compartilhar com a igreja nesse momento, para que a gente possa refletir também, para que você possa refletir também sobre a sua atuação como servo de Cristo. E qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Qual a minha verdadeira intenção ao cumprir a vontade de Deus? E a pergunta que é feita para a igreja: qual a nossa verdadeira intenção ao cumprirmos a vontade de Deus? A vontade de Deus é o seu querer em relação a todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. Através da vontade de Deus, Ele decreta e Ele permite cada ação que ocorre na existência do universo. Deus, Ele é soberano e nada escapa da sua vontade. Isso quer dizer que nada acontece fora da vontade de Deus. Então, tudo que acontecer, tudo que você vê que acontece no mundo, na sua casa, no seu trabalho, dentro da sua igreja, tudo que acontece está na vontade de Deus. Você pode ter certeza disso. Se qualquer atividade pudesse acontecer além da vontade de Deus, então Deus não ia ser Deus. Se algo acontecesse que fosse diferente da vontade de Deus, Deus então não seria Deus. Porque haveria algo sobre o qual Ele não teria domínio. E como Deus tem domínio sobre todas as coisas, tudo é feito conforme a sua vontade. Então se a vontade de Deus ela se estende sobre todas as coisas, é compreensível a preocupação de muitas pessoas em como entender a vontade de Deus. Eu acho que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, de entender qual a vontade de Deus para a
é importantíssimo. O ponto principal não está no fazer, mas no como fazer. O que te impulsiona quando você vem para a igreja? Qual é a sua vontade quando você entra dentro de uma igreja? Qual é a sua vontade quando você vai servir ao Senhor? Qual é a impressão do seu coração quando você espera ou coloca ou não coloca, ou aproveita o momento ofertório para colocar alguma coisa, alguma semente? Qual é a sua intenção nisso? Não, a minha intenção é abençoar, a minha intenção é retribuir, a minha intenção é gratidão. Não, eu entro na casa do Senhor porque eu tenho talento, porque eu tenho dom. Eu entro na casa do Senhor porque essa casa aqui precisa de gente. Eu entro na casa do Senhor porque eu posso, de repente, alçar voos maiores. Eu entro na casa do Senhor porque eu acompanho alguém na minha família e vai na casa do Senhor. Qual é a verdadeira intenção de servir ao Senhor? Qual é a nossa verdadeira intenção do nosso coração? Porque quando a gente sabe disso, o modo que a gente age, o compromisso que a gente tem com as tarefas que são nos delegadas, fica muito mais fácil. Então, como eu falei, o ponto principal não está no fazer. Não, mas eu fiz, eu faço. Não. Como é que você faz isso? Você faz porque recebeu ordem? Você faz porque quer ser elogiado? A viúva e o rico ofertaram. Mas qual foi a oferta mais melhor? A da viúva ou do rico? O fariseu e o publicano, eles oraram. Mas qual foi a oração mais sincera? Caim e Abel ofereceram sacrifício. Mas qual foi o sacrifício que agradou o Senhor? Percebe? Consegue perceber a diferença que faz na intenção do nosso coração? A pergunta é simples. Qual tem sido a intenção do nosso coração ao servir ao Senhor? Medite nisso. Pare para pensar nisso. A segunda pergunta que eu fiz era qual é a minha posição diante da vontade de Deus. E eu vou repassar essa pergunta para a igreja. Qual a nossa posição diante da vontade de Deus? Jesus, ele conta a parábola a um povo que vivia numa cultura onde a escravidão fazia parte da sociedade. A escravidão era algo corriqueiro, era algo normal, era algo tranquilo naquela época. Era o que existia por parte daquela sociedade. Um homem não muito rico, que parece que apenas tinha um escravo, e aí ele tinha esse escravo, e ser escravo numa sociedade como essa não era negativo ser escravo. E eu vou explicar para vocês, não é possível. Bom, qualquer escravidão, qualquer um que queira ser escravo não vai gostar, hoje não vai gostar, porque ele tem direito. Mas naquela época, ser escravo não era de todo mal. Por quê? Porque o escravo ele recebia uma identidade do seu Senhor, ele recebia sustento do seu Senhor, ele tinha um senso de missão, ele participava da dignidade do seu Senhor. E um bom escravo, um bom servo, ou mudar de escravo para servo, ele se orgulhava da casa que ele servia. Ele se orgulhava da casa que ele servia. Algumas regalias nunca eram servidas a ele. Na hora da alimentação, um escravo nunca se sentava à mesa com seu senhor. Eram escravos que não eram da família. Escravos eram considerados como os bens negociáveis. Eles eram vendidos, eles eram comprados, eram negociados da mesma maneira que negociam animais, terrenos e mais. Um escravo no serviço não era nada excepcional. Era semelhante a um relógio que marca as horas corretamente. Relógio que marca as horas corretamente tem algo excepcional? Tem alguma coisa de excepcional nele? Um escravo ele tinha a obrigação de ser bom. E você pode ir tocar a palavra escravo para incerto. Tinha a obrigação de ser bom. Se ele não fosse bom, não valia a pena gastar comida com ele.
Eu e você devemos ter em mente que nós somos escravos de Deus, somos servos de Deus. Nós não nos pertencemos, somos de Deus, criação dele. Fomos comprados por Jesus pela redenção do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sempre sentia prazer em se titular como escravo do Senhor Jesus. Era um orgulho que ele tinha de ser propriedade do Rei do Universo. Qual de vocês tem um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, e virá quando ele voltar do campo? Vem agora mesmo e sente-se à mesa, arar campo, alimentar gado, cumprir todas as tarefas diárias. Não garante ao escravo nenhuma recompensa imediata. O escravo sempre tem mais tarefa a cumprir. E o Senhor só nos exige uma coisa. Sabe o que o Senhor exige de cada um de nós? Tudo. Ele nos exige tudo. Por mais de uma vez, os discípulos de Jesus perguntaram qual deles seria o maior no reino dos céus. Você pode ler em Mateus 18, você pode ir lá em Marcos 9, você pode ir lá em Lucas 9, Lucas 22. Por mais de uma vez, eles perguntaram qual deles seria o maior no reino dos céus. E esse comportamento, ele tem se repetido muitas vezes entre muitos cristãos do dia de hoje. Muita gente continua se comportando como sendo assim. Vem cá, qual de nós então é o maior? A busca pelo lugar de destaque parece que não tem limite. Até mesmo, e principalmente dentro das igrejas, durante nossos cultos, a gente presencia esse tipo de comportamento. Eu mesmo, não aqui, mas já presenciei a disputa acirradíssima de alguns ministros, diáconos, obreiros, para decidir quem ia sentar junto com os pastores lá na primeira cadeira, como se daí Deus pudesse ser melhor, como se Deus não pudesse ver ele onde ele estivesse, lá no estacionamento, lá fora, na portaria. Isso é ignorância. Quanta ignorância! De fato, estar entre os primeiros diante dos homens gera alguns benefícios. Certamente resulta em status, resulta em reconhecimento, mas diante de Deus, a coisa é exatamente o contrário. Se nós somos realmente seguidores de Cristo, então necessariamente nós somos servos, pois Ele se preocupou em nos ensinar o verdadeiro significado de servir. Então, que possamos aprender cada dia com o nosso Mestre, ouvindo as suas doces e duras palavras, porque da mesma modo que é doce, é dura a palavra do Senhor também. E a gente deve seguir diligentemente o exemplo que tem lá Marcos 9:35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa ou quem serve, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22. Terceira e última pergunta que eu fiz no questionamento, ao ler essa parábola, que eu quero trazer para a igreja: qual é a recompensa que eu busco? Qual é a recompensa que você busca? Qual é a recompensa que nós buscamos? Não buscar a recompensa da maldição. Jesus ensinou essa lição durante seu ministério, a que a gente não deve trabalhar no reino de Deus buscando recompensas. Imagina aqui o culto infantil ontem. Imagina se eu vou desprezar um trabalhador que ficou lá fora, olhando a igreja, daquele que participou ativamente aqui da igreja. Imagina se eu vou privilegiar, imagina se eu vou recompensar aquele que está aqui na frente. E o que está lá fora que não participou, mas está cuidando para que as pessoas possam ser abençoadas na hora que elas entram. Está olhando a bicicleta, está olhando ali fora, os seus carros. As recompensas nos são prometidas pela palavra, mas a gente não deve ser motivado a trabalhar pela premiação. Servimos porque pertencemos a Ele, porque o amamos.
Irmão, não existe excesso de mérito em cada um de nós. Mesmo após fazer tudo, a gente continua apenas sendo escravo. Depois que a gente faz tudo que a gente faz, a gente continua sendo escravo. Nós damos o nosso máximo porque somos escravos. E dar o máximo de nós não tem mérito, é obrigação. É obrigação, meu irmão. Quem diz isso não sou eu, é a palavra. Se a gente tiver agradecimento, agrado, porque a gente está fazendo aquilo que é a nossa obrigação fazer, então isso significa que o nosso coração está na recompensa, não está no dever. Está errado. Não é assim. Nossa relação com Deus nunca foi e nunca será de empregador e empregado. Tem gente que acha que é assim, empregador e empregado. Inclusive na hora da oferta. Eu dou mais, eu quero mais. Eu dou igual eu quero. Barganha. Aos nossos patrões, a gente pode reclamar nossos direitos, mas ninguém poderá jamais reivindicar de Deus os serviços prestados. Nunca. Deus não é devedor a homem algum, e a gente não deve esperar recompensa por tarefa cumprida. Muito pelo contrário, nós aqui continuamos devendo ainda a Deus. Cada um de nós, porque o que Ele fez, por mais que a gente viva aqui na terra, pela eternidade, mesmo assim, a gente não vai conseguir pagar. Tal como na parábola, nós somos servos. E como servos, nós não devemos esperar elogios por termos feito apenas o que devemos fazer. Se fizermos tudo que nos foi proposto, ainda somos servos inúteis. Na parábola do fazendeiro e do servo, o adjetivo inútil, preste atenção, ele não está aplicado no sentido de imprestável. Porque muita gente fala inútil como se fosse imprestável, não é isso. Mas no sentido de falta de merecimento. Ou seja, está ressaltando a condição de que, se somos servos, a gente não merece elogio por termos feito a nossa obrigação. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor é bondoso, Ele é justo, Ele é rico em misericórdia. A compreensão e aceitação da parábola do servo inútil nos conduz ao caminho do não egoísmo e da não vaidade. Servimos a Deus por quê? Porque esse é o nosso dever. Nosso dever qual é? Servir a Deus. Você pode até dizer agora, eu não concordo com isso. Beleza, tá bom, tá tranquilo. Continua não concordando. Se você não concordar, é problema seu. Só que você está indo de conta àquilo que a Escritura está falando. Isso é um problema seu com Deus, não é meu? A salvação, graças a Deus, é individual. Graças a Deus. Se eu faço merecer, Deus tem compromisso de me recompensar. Vou dizer uma coisa para você: pensar assim não vai mudar nada na abordagem do Evangelho. Quem pensa assim, crê, o Evangelho continuará o mesmo, nada vai ser mudado na abordagem do Evangelho. Nós precisamos entender uma coisa: Deus só recompensa aquilo que fazemos sem segundas intenções. Só isso. Sabemos que Ele recompensa seus servos, mas essa recompensa, ela não tem merecimento nem em nós. Não há mérito pessoal de cada um ou alguma dívida para conosco, mas é unicamente, exclusivamente pela maravilhosa graça. O que pavimenta o chão dessa parábola é a graça de Cristo. Somente alguém que foi redimido e salvo por Jesus é que consegue dizer: somos servos inúteis. Só aquele que foi redimido, salvo por Jesus, pode dizer que é um servo inútil. Essa parábola, ela valoriza a relação de amor que deve existir entre nós e o Senhor Jesus. Não é troca, é entrega. E não é uma troca qualquer, é uma entrega total. Eu, sinceramente, aquela palavra que me impactou 10 anos atrás continua no meu coração. Eu quero muito chegar no estágio daquele sábio ancião e dizer que eu não sou um servo inútil, não.
Eu quero chegar, se Deus permitir, naquela idade que ele tinha quando ele falou, que eu fiz essas palavras, não dizer, Senhor, eu sou um servo de Deus. Não, eu quero falar, olha, eu quero falar como aquele homem falou, eu sou um candidato a servo de Deus. Que o candidato a servo de Deus ainda está muito abaixo do servo de Deus. Eu peço a Deus todos os dias para que me ajude com isso. Todos os dias eu peço a Deus, Senhor, que eu possa continuar sendo um candidato a servo de Deus. E que eu possa passar isso para as pessoas, que elas não fazem mais nada dentro da casa do Senhor por obrigação, que elas devem fazer por amor, não por merecimento, não em busca de algo que vai lhe trazer um benefício próprio, mas por amor. O culto, ele às vezes parece que, eu às vezes quando estou aqui na igreja, eu tenho a impressão que o culto só vai fazer, quem vai realizar o culto sou eu, a irmã Jaqueline e a Raíssa. Porque a maioria não. Mas as pessoas elas chegam sempre em cima da hora também, eu sei de cada trabalho, de cada um, você da vida de cada um. Mas eu fico pensando nisso. Só que quando você chega aqui na casa do Senhor, não sei se você reparou. Quando você chega na casa do Senhor, pode ser que você vai encontrar alguma coisa aí, alguma sujeira, alguma coisa aí que vai, né? Alguma sujeirinha. Mas a gente zela para a casa do Senhor porque a gente ama zelar pela casa do Senhor. E a gente não espera que entre naquelas portas ali 200, 300 pessoas. Porque Deus ele deu a quantidade de pessoas que o pastor pastorear. 10, 20, 30, 40, 50, 60, segundo a vontade dele. Porque quem dá o crescimento é ele. Mas quando você chegar na casa do Senhor, você vai ver que não falta biscoito para as crianças. Que não falta suco para as crianças. Que lá em cima, eles têm lá um lugar arejado, que pelo menos a limpeza é feita da maneira que a gente pode, de uma maneira regular. Quando você vai no banheiro, você encontra um banheiro limpo. Tem algum merecimento a fazer isso? Há algum merecimento na minha vida por conta disso? Há algum merecimento na vida das pessoas que me ajudam a fazer isso? Há merecimento. Ontem tinha gente aqui que nem membro da igreja, que varreu a igreja. Eu agradeço sempre pelo amor à obra. Eu acho que a minha parte é agradecer pelo amor à obra da pessoa. Mas merecimento e recompensa é zero. É zero. E não vai ser uma varredura, não vai ser uma limpeza, não vai ser um louvor, não vai ser uma eloquência no falar, não vai ser um conhecimento maior e um desenvolvimento maior em uma área que necessita a igreja, que vai fazer com que alguém tenha um status diferente da outra pessoa. A nossa hierarquia ela é horizontal. Eu sou pastor como função, mas eu sou irmão de vocês. Outro dia uma irmã me chamou de irmão. Eu falei assim, não é pastor? Eu falei, não, é irmão. É irmão. Eu sou irmão de vocês. Eu sou pastor porque Deus me separou do ministério pastoral. Mas eu sou irmão. Irmão é irmão. E nós somos uma família. Então, quando a gente lê essa parábola, a gente entende que nós devemos atuar e servir como escravos, como servos, mas veja bem, não como imprestáveis. Não como alguém que emprestava, não nesse sentido. Nós somos servos de Cristo. Paulo não cansou, eu falei sobre isso na mensagem. Paulo não se cansou de falar. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Ele não cansou de escrever isso nas suas cartas. Ele se designava assim. Paulo, eu estou falando de Paulo. Estou falando de Paulo. Eu não estou falando do Zezinho da igreja. Estou falando de Paulo. Ah, mas Paulo é diferente? Não, Paulo é irmão também. Mas os feitos dele estão aqui. Pedro, e eu preguei isso outro dia, Pedro não era convertido. Foi se converter depois que Jesus ressuscitou. O próprio Jesus fala, olha,
tenho orado com você para que quando você se converta, você cuide dos seus irmãos. Pedro já andava 3 anos com Jesus. Tem muita gente que é convencida, mas não é convertida. A conversão não gera recompensa. A conversão é realizar a vontade de Deus dentro daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, que Deus possa me ajudar, e se for a sua intenção, te ajudar a ser não só um servo inútil, mas um candidato a servo inútil. Fecha teus olhos, tua cabeça, vamos tomar uma oração.